Legal. Falando dos seus livros, você escreveu sobre o ativismo judicial, né? Tive a oportunidade recentemente de ler esse livro e ele é um livro que quebra, ele já passa o rodo no leitor desatento, né? Porque hoje o leitor ele vai olhar ativismo judicial e vai falar, vai falar mal do Supremo, vai só criticar o Supremo, jogar pedra. Não que você não critique, tem críticas no livro também, mas já é um livro diferente assim do que eu já tenho lido sobre o tema ativismo judicial. Tem uma sobriedade e, ao mesmo tempo, passa um recado no sentido. Olha, quem fala de ativismo judicial talvez tenha um olhar um tanto quanto enviesado e talvez tenha outro, né? E aí o começo você traz um paralelo, eu gosto muito de literatura, né? No começo você traz um paralelo com um conto de Moacir Scliar, né? Que é um autor brasileiro, aliás, que teve até uma polêmica de ter sido plagiado, né, nos Estados Unidos com um filme e com um livro também, né? Mas enfim, eu não conheço esse conto, então queria que você contasse pra gente um pouquinho dessa relação que você fez no início e o que tem a ver com o ativismo judicial esse conto do Moacir Scliar. Claro, a gente está falando da Vaca Carola, né? Isso. Mas só até um ponto desse livro que é bem engraçado, da primeira edição, depois nas outras ficou mais... Se você pegar a avaliação, você entrar no site da Amazon, né? Porque os leitores deixam ali a avaliação. E, normalmente, meus livros têm uma avaliação, tem a média lá, né? Alta e tal. Esse do ativismo, a primeira edição, ela não vendeu mais que os outros livros. Ela vendeu igual ali, esgotou a edição, mas não vendeu nem de longe igual vende uma correção comentada. Sim. Só que tinha 10 vezes mais consumidores comentando no site da Amazon, onde eles adquiriram os esse. haters. Porque, eu até entendo, porque Sim. comentando assim, poxa, eu achei que o livro ia falar sobre... O livro defende, o livro... E é bem engraçado, assim, na segunda edição, acho que, né, tem uns que erraram de novo, né, mas assim, ele tem esse impacto, assim, porque como chamava... Só que o subtítulo já tinha uma explicação, né, que é o risco de se transformar o Supremo como inimigo ficcional. Mas o pessoal foi lá, viu o ativismo judicial, falou, bom, é mais um livro que vai, né, escrachar o Supremo, e aí se frustraram muito com isso, e eles falam isso nos comentários. Então é bastante interessante, sociologicamente, entender o contexto do leitor que teve esse espanto que você representou, falando sobre o que ele causaria, né, qual que era a percepção inicial. Sim. O Moacir Scliar, ele e vários outros autores... esse conto, por exemplo, ele foi como o Jorge Luiz Borges. Então, minha irmã é doutora em letras, assim, são vários autores que ela que me apresentou. Musil é um autor que eu já gostava muito, mas esse conto, quando ela via as críticas que eu falava, você já leu? Aí eu li porque eu sempre associava com a Geni, né? Geni Zeppelin, que também é uma... realmente. E a Vaca Carola é basicamente ele conta, né, um conto, né, a pessoa... perdida sofre um naufrágio, está numa ilha deserta, encontra a vaca Carola, ela se aquece, né, no contato com o couro da vaca, ela se alimenta do leite dessa vaca e depois, no final, ela é descartada, o fogo dela é o que faz o sinal. Então, é uma metáfora, vamos dizer assim, de como você abandona aquilo que te sustenta, aquilo que te alimenta, ou seja... você tem várias formas. Você tem uma crítica utilitarista, você faz aquilo enquanto me serve, ele funciona, mas se para eu ter uma serventia daquilo, eu precisar destruí-lo, também funciona. Como foi a Geni e o Zeppelin. E também tem a metáfora, né, daquilo que te alimenta, encerra um ciclo e aquilo volta, né? A Vaca Carola ela é uma metáfora, antes de tudo, né? Da passagem das coisas. Então, é claro que eu faço uma leitura mais superficial para poder associar com a ideia do livro e um pouco aquilo que a figura do Supremo Tribunal Federal enquanto instituição, enquanto ativismo, é um pouco isso. Porque ativismo, o que virou, Léo? Ativismo virou na prática. A gente pode debater teoricamente, a ideia do livro é essa. Mas o que ele virou na prática? O ativismo virou tudo aquilo que eu não gosto. Tudo aquilo que se decide e eu gosto, não é ativista. Quando o Supremo ou um tribunal decide algo que eu não gosto, eu acuso de ativismo. Virou retórica política. Sim. Só que essa retórica política, infelizmente, ela é maquiada por muita doutrina. E isso gera um verniz de legitimidade na crítica
que faz muito mal. Muitas pessoas que não conhecem o tema se engajam naquilo. E a gente vai tendo essa dificuldade. Né? A mesma mídia que exaltou o Supremo quando ele condenou o pessoal do 8 de janeiro, né? E impediu o golpe de Estado, essa mesma mídia, quando vem decisões que a desagradam por várias razões não jurídicas, ela não tem nenhum pudor em fazer uma crítica, vamos dizer assim, por atacado ao Supremo. Todo o Supremo, dando a entender que o Supremo seria uma instituição corrupta, complicada, que os males do Brasil... A imprensa, desde que estourou o caso Master, a imprensa fala mais do Supremo que do caso Master, por exemplo. É verdade. É. E tem vários políticos envolvidos também, e às vezes nem são tão explorados, né, do ponto de vista midiático como é o Supremo. Mas tem Robert Musil ali, no ativismo judicial? Tem, no final, tem o sobre estupidez, ele é mencionado um pouco, tem um pouco sim.